Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Dallas, Texas, uma tarde de sábado. O supermercado Harrington estava fervilhando de movimento naquela tarde de sábado. Era um dos maiores de Dallas, conhecido por seus produtos frescos, iluminação suave e corredores largos repletos de música ambiente. Famílias com crianças percorriam os corredores em busca de cereais em promoção. Aposentados se demoravam em frente às frutas expostas e estudantes apressados enchiam suas cestas com refeições congeladas. O ambiente era descontraído, quase rotineiro. Ninguém suspeitava que um incidente logo aconteceria, interrompendo essa aparente calma. No corredor de produtos orgânicos, uma mulher negra caminhava calmamente. Mônica Risse, elegantemente cinquentão, segurava uma pequena lista escrita à mão. Sua caligrafia, fina e precisa, demonstrava a disciplina que aplicava a todos os aspectos da vida. Professora de Direito Constitucional na Southern Methodist University, Mônica era conhecida por seu intelecto brilhante e sua voz suave, porém firme, em debates sobre justiça social. Naquele dia, ela usava um vestido de linho bege simples, mas refinado, e um cachecol creme amarrado impecavelmente no pescoço. Seu carrinho já estava bem abastecido: salmão selvagem, vegetais orgânicos, aveia, um vinho tinto californiano. Cada escolha era criteriosa. De vez em quando, ela parava para ler rótulos, ajustava seus óculos de armação fina e comparava os valores nutricionais. Ela personificava aquela serenidade discreta que só mulheres profundamente enraizadas em sua autoestima conseguem demonstrar. Mas tudo isso parecia despertar a suspeita de Brent Holloway, o novo segurança da loja. Brent estava na sala de vigilância, com os olhos grudados nos monitores e a testa franzida. Ele era atarracado, com os braços cruzados sobre um suéter preto um pouco apertado demais, e observava Mônica se movimentar desconfiada pelos corredores. Não havia movimentos bruscos, nenhum comportamento agressivo ou estranho. Apenas uma mulher negra fazendo compras metodicamente. E era aí, em sua mente tendenciosa, que residia o problema. Olha só ela, sussurrou ele para o colega sentado casualmente ao lado. Ela finge ler os rótulos, mas está olhando ao redor. Está procurando um ponto cego. O colega, um jovem latino chamado Miguel, olhou distraidamente para a tela. Ela só toma cuidado com o que compra, cara. Ela não parece estar com pressa nem nervosa. Brent insistiu. Exatamente. Calma demais. Bem vestida demais. Confortável demais. Sabe o que isso significa? Ela conhece as regras. E quem conhece as regras sabe como violá-las. Miguel deu de ombros sem responder. Ele conhecia o sujeito. Brent era o tipo de homem que acreditava que sua intuição valia mais do que fatos. O tipo de homem que achava que o mundo se dividia em duas categorias: aqueles que você observa e aqueles que você deixa passar. Confie em mim. Esse tipo de mulher se faz de cafetina, mas sabe roubar sem ser pega. Você vai ver. Brent se levantou, ajustou o cinto, que continha um rádio, e desceu até as prateleiras. Não tirou os olhos de Mônica, convencido de que faria uma boa recepção que impressionaria sua equipe. Já se imaginava sendo elogiado, promovido. Para ele, tudo se resumia a poder. Não queria apenas impor as regras. Queria dominar. Enquanto isso, Mônica, concentrada em suas compras, não tinha a mínima consciência de que havia se tornado objeto de um julgamento silencioso, nascido não de suas ações, mas de sua aparência, de sua cor de pele e do preconceito obstinado de um homem incapaz de conceber que uma mulher negra pudesse ser tão digna, culta e independente sem segundas intenções. Ela colocou um saco de arroz basmati no carrinho, olhou para um anúncio de um novo queijo e continuou seu caminho até os caixas de autoatendimento. E Brent, como um caçador seguro de sua presa, estava se preparando para armar uma armadilha para ela. A fila nos caixas de autoatendimento andava lentamente. Mônica, metódica e concentrada, passava os itens um por um no leitor. Bip, um ritmo constante marcava seus movimentos: uma garrafa de azeite extra virgem, um pacote de quinoa, um pote de manteiga de amêndoa, uma caixa de chá verde japonês. Ela cuidadosamente guardava cada produto em seus sacos de tecido grosso e reutilizáveis, cuidadosamente dobrados no fundo do carrinho. Quando ela examinou o último item, uma barra de chocolate amargo, ela pressionou concluir e pagar, pegou seu cartão bancário e calmamente digitou seu PIN. Estava tudo em ordem. Estava tudo em ordem. Mônica pegou o recibo, guardou-o na carteira e caminhou em direção ao portão de saída. Mal havia passado pelas cancelas automáticas quando Brent apareceu, como um predador pronto para atacar sua presa.
Seu distintivo de segurança balançava sobre seu peito tenso. Ele estendeu um braço na frente dela, parando-a no meio do caminho. Com licença, senhora. A senhora terá que me seguir. Mônica congelou surpresa. Virou-se para ele, com as sobrancelhas ligeiramente franzidas, não de forma agressiva, mas com uma clareza fria. Perdão? Brent, de pé, falou com autoridade. Uma verificação de rotina. Algumas câmeras detectaram comportamento suspeito. Você foi visto escondendo um item na bolsa. Seu tom era firme, quase triunfante. Alguns clientes já estavam diminuindo o ritmo, até mesmo parando. Um senhor idoso com uma cesta, uma jovem mãe com seu filho. Todos observavam a cena, atraídos como se por acidente. Mônica sentiu os olhares pousados sobre ela, pesados, penetrantes. Um arrepio desagradável percorreu sua espinha. Não era medo, não. Mas de indignação. Ela havia estudado essa cena 1000 vezes em sala de aula. Caracterização racial em tempo real. Mas desta vez ela não era a professora. Ela era o alvo. Ela respondeu em tom calmo e sereno. Eu não roubei nada, senhor. Pode despachar minhas malas. Eu paguei por cada item. Ela abriu levemente uma das sacolas, onde as etiquetas escaneadas estavam claramente visíveis. O recibo estava para fora da carteira visível. Mas Brent não desistiu. Ele estava interpretando a sua cena. Ele queria ir até o fim. Não foi isso que eu vi. Por favor, siga-me até a sala de segurança. Ele deu um passo em sua direção, e querendo tranquilizá-la, mas com um tom autoritário, colocou a mão em seu braço. Não violentamente, mas o suficiente para sinalizar uma disputa de poder. Demais. Mônica se afastou com um gesto brusco, sem levantar a voz. Seu olhar era gélido, penetrante. Não vou te seguir a lugar nenhum. Em vez disso, ligue para o gerente. Um silêncio tomou conta do pequeno grupo que começava a se formar. O burburinho da loja parecia ter congelado ao redor deles. Brent, irritado com a resistência dela, deu outro passo. Senhora, estou fazendo o meu trabalho. Se a senhora não tem nada a esconder, não tem motivo para recusar. Mônica olhou-o diretamente nos olhos. Então, sem dizer uma palavra, abriu a bolsa, pegou o celular e ativou a câmera. Vou filmar essa interação. E aconselho você a pensar bem no que vai fazer. Os portões do supermercado nunca estiveram tão silenciosos. A pequena multidão de compradores formou um semicírculo ao redor de Mônica e Brent. Os celulares estavam erguidos com olhares chocados, curiosos ou indignados. A atmosfera, antes pacífica, tornará-se eletrizante. De repente, no final do corredor principal, um homem vestindo uma camisa branca e um distintivo dourado corria a passos largos. Era Josué Miller, gerente do Arringuns por mais de 10 anos. Ele ainda usava seu fone de ouvido interno de gerenciamento e um diário de bordo debaixo do braço, mas seu rosto revelava preocupação genuína. Ao ver Mônica, ele parou de repente, ofegante. Seu rosto passou da surpresa para o constrangimento e depois para o desânimo. Ah não! Professor Risse! Ele se aproximou imediatamente com as mãos levemente levantadas em sinal de apaziguamento, como se quisesse estancar uma hemorragia. Sinto muito, muito mesmo. Então ele se virou para Brent, seu olhar endurecido pela raiva reprimida. Brent, o que você está fazendo? Brent, surpreso, tentou manter a compostura. Senhor, eu estava fazendo o meu trabalho. Esta mulher, bem, senhora Risse, ela estava agindo de forma suspeita. Ela pode ter escondido Parar. A voz de Joshua estalou como um chicote. Ela é uma das nossas clientes mais fiéis. Ela é conhecida em toda a cidade por sua integridade, seu engajamento cívico e sua carreira. Ela é professora universitária, uma figura pública. Você a humilhou na frente de todos, sem provas. Você está completamente equivocado. Ele se virou para Mônica com uma expressão de dor, quase suplicante. Mônica, posso? Ela assentiu calmamente, estendendo o recibo que havia guardado na carteira. Não tremia. Não gritara, não acusara. Sua força residia naquele silêncio soberano que naquele momento era mais poderoso do que 1000 raivas. Joshua leu rapidamente o recibo. Depois olhou para o conteúdo do carrinho. Contou, conferiu e examinou mentalmente. Tudo pago. Não falta nenhum item. Ele olhou lentamente para Brent. Brent, você acabou de cometer um erro grave. Um erro muito grave. Brent tentou uma justificativa final e desesperada. Mas, as câmeras, eu pensei que... Josué o interrompeu. Você viu uma mulher negra bem vestida e confiante e projetou suas suspeitas nela. O que você viu foi seu próprio preconceito. A atmosfera ao redor dele se adensou com atenção, mas também com respeito por Mônica. Uma senhora idosa na multidão sussurrou. Ela se manteve firme com tanta dignidade.
Um adolescente com o telefone ainda levantado sussurrou para o amigo. É ela, Mônica Ricci. Ela aparece na TV quando há debates sociais. O que nem Brent nem Joshua ainda haviam notado era que vários clientes filmaram toda a cena da interceptação brutal à conversa com Mônica, a verdade gritante. O vídeo já havia sido publicado nas redes sociais. Em poucas horas viralizaria. Menos de 2 horas depois, a hashtag Justiça para Mônica apareceu como uma tendência nacional no X, antigo Twitter, acompanhado de capturas de tela, videoclipes e comentários indignados. Como alguém ousa tratar uma mulher tão respeitável desse jeito? Isso é racismo institucionalizado. Silencioso, humilhante. Ela não precisava gritar. Sua dignidade dizia tudo. Enquanto isso, Mônica saiu da loja com dignidade, de cabeça erguida. Guardou o celular, pegou o carrinho e atravessou o estacionamento como se nada tivesse acontecido. Mas, em seu coração, uma chama se acendeu. Um incêndio que em breve desencadearia um debate muito mais amplo sobre a discriminação racial em espaços públicos. E como algumas pessoas são tratadas apenas com base na cor da pele, mesmo quando estão simplesmente fazendo compras. Desde o amanhecer, o nome de Brent Holloway invadiu os feeds de notícias, acompanhados de videoclipes, análises e comentários incendiários. O vídeo da prisão injusta de Mônica Ricci ultrapassou 3 milhões de visualizações durante a noite. Celebridades, advogados, ativistas e até políticos compartilharam a filmagem, denunciando uma caracterização racial óbvia e pública. Sob pressão, a corrente mercado de Arrington reage rapidamente. Tem 9 horas da manhã, foi publicada uma declaração oficial. Reconhecemos que nossa segurança agiu de forma inadequada e discriminatória em relação à senhora Mônica Ricci, uma cliente respeitada. Apresentamos nossas sinceras desculpas públicas à senhora Ricci. Brent Holloway foi suspenso imediatamente e seu contrato foi rescindido. Reafirmamos nosso compromisso contra todas as formas de discriminação e anunciamos a implementação de um programa obrigatório de treinamento sobre preconceito racial para todos os nossos funcionários. Mas para Mônica não é o suficiente. O sol batia suavemente na calçada em frente à entrada principal do Arringtons. Um palco improvisado havia sido montado às pressas. Microfones representavam a CNN, a NBC, a imprensa local e alguns canais online populares. Mônica Ricci, vestindo um terninho azul escuro simples e o cabelo preso em um coque, subiu calmamente ao palco. Ela não havia dormido muito. Mensagens de apoio choveram a noite toda, mas ela passou as horas pensando no que diria. Como transformar a humilhação em ação? Uma multidão se formou. Moradores locais, estudantes, ativistas, pais. Até mesmo alguns funcionários da loja, constrangidos, mas solidários, estavam presentes, vestidos à paisana, aplaudindo em silêncio. Mônica respirou fundo, olhou para as câmeras com seus olhos calmos e determinados e então falou com uma voz clara e vibrante. O que vivi ontem não é uma anomalia. Não é o erro de um homem, mas o sintoma de um sistema. Ela fez uma pausa. O silêncio na multidão era absoluto. Fui acusado de furto não porque roubei, mas porque não me enquadrava numa certa imagem de cliente respeitável. Porque apesar das minhas roupas, da minha postura, dos meus diplomas, do meu sucesso, eu sou negro. E para alguns, isso já é o suficiente para levantar suspeitas. Ela não esperava aplausos, mas os primeiros murmúrios de aprovação foram ouvidos. Não se trata de mim. Trata-se de todos aqueles que são silenciosamente humilhados, todos os dias. Aqueles que são seguidos pelos corredores. Aqueles que são interrogados sem motivo. Aqueles que são vistos como ladrões, simplesmente por existirem em um espaço que não lhes é permitido ocupar plenamente. Ela baixou os olhos ligeiramente, depois os levantou, ainda mais determinada. Este não é um incidente isolado. É um padrão. E é hora de acabar com isso. Ela continuou. Hoje, com um grupo de advogados, professores, estudantes de direito e ativistas. Estou lançando um fundo legal dedicado às vítimas de discriminação racial e abuso em espaços comerciais. Este fundo terá o nome de A Iniciativa Ricci. Não para me destacar, mas para lembrar as pessoas que esta luta é pessoal, é coletiva, e é urgente. Ela listou os primeiros parceiros. Item: a Ordem dos Advogados de Dallas. Item: Universidade Metodista do Sul. Item: ONGs como Justiça Agora e Igualdade Projeto de Direitos. Item: e vários advogados de direitos civis. Ela também anunciou que clínicas jurídicas gratuitas seriam organizadas mensalmente em diferentes bairros para recolher depoimentos, aconselhar as vítimas e, quando necessário, processar.
Nas horas seguintes, a mídia transmitiu o discurso de Mônica em loop contínuo. Ela foi convidada para vários shows. O próprio prefeito de Dallas publicou uma mensagem de apoio em sua conta oficial. Mônica Ricci nos lembra que a dignidade e a verdade são nossas melhores armas diante da injustiça silenciosa. Ainda temos muito a aprender. Enquanto isso, Brent Holloway desapareceu do radar. Mas, segundo algumas fontes, ele foi assediado nas redes sociais, ameaçado e expressou arrependimento em particular. Mônica, por sua vez, recusou-se a comemorar seu destino. Ela disse em uma entrevista: "Minha luta não é contra ele. É contra o que o convenceu de que eu era culpado antes mesmo de agir." 2 semanas depois, à medida que a atenção da mídia começava a diminuir, Mônica recebeu um envelope de aparência simples, discretamente guardado entre as outras cartas que recebia diariamente. Sem o nome do remetente, apenas uma letra trêmula no verso. Ela hesitou por um instante, depois abriu. Dentro havia uma folha de papel cuidadosamente dobrada. A caligrafia estava inclinada e irregular. Era uma carta escrita à mão, assinada por Brent Holloway. Madame Ricci. Não estou escrevendo para pedir perdão. Sei que não o mereço. Estou escrevendo para você porque não durmo desde aquele dia. Porque finalmente entendi o que eu não queria ver. Você não gritou. Você não me insultou. Você olhou para mim. Apenas olhou. E nos seus olhos eu vi algo que nunca havia enfrentado: minha covardia. Achei que estava fazendo o meu trabalho. Achei que estava defendendo algo. Mas eu era apenas uma engrenagem numa máquina injusta. Você me colocou diante do espelho do qual eu estava fugindo. E o que vi ali me destruiu. Perdi meu emprego. Mas não é isso que me dói. O que me dói é saber que o que eu fiz, você já vivenciou 1000 vezes, de 1000 maneiras diferentes. Talvez esta carta não mude nada. Mas eu queria que você soubesse, que eu entendo. Brent. Mônica permaneceu em silêncio por vários minutos após ler essas palavras. Releu a carta uma segunda vez, mais lentamente, ponderando cada frase, cada confissão. Não sentiu triunfo nem vingança. Apenas uma estranha forma de alívio doloroso. Ela não respondeu. Ela escolheu não responder, mas dobrou a carta cuidadosamente e guardou-a numa pequena gaveta da escrivaninha, onde guardava coisas preciosas, discretas e silenciosas. Não como uma vitória, mas como um lembrete. Um lembrete de que a dignidade, mesmo diante da injustiça, é mais forte que 1000 gritos. Um lembrete de que um olhar pode despertar uma consciência. E que às vezes a mudança começa com uma carta, escrita com os tremores do arrependimento.